Olá, senhores, como vão? Iniciando aqui a nossa aula de análise combinatória, vamos definir o que é o princípio multiplicativo. Isso aqui não chega a ser uma fórmula exatamente, é mais uma lógica. Eu aqui resumi um pouco o texto, mas digamos que a questão estivesse bem explicadinha lá. Viria o seguinte, para ir da sua casa até o seu trabalho, você tem 3 caminhos diferentes. Para ir do seu trabalho até o seu curso, você tem 4 caminhos diferentes. De quantos modos podemos fazer o percurso completo, ou seja, sair de casa e ir para o curso passando pelo trabalho. Você poderia pensar que poderia ir por esse primeiro caminho e pelo primeiro, no outro trajeto, né? Primeiro, segundo, primeiro, terceiro, primeiro, quarto. Só aí já seriam 4 formas diferentes. Segundo, primeiro, segundo, enfim. Você poderia fazer isso contando um por um. Tanto é que, em alguns livros, isso aqui é chamado de princípio fundamental da contagem. Você pode ir contando. Mas, como o nome mesmo já diz, né, princípio multiplicativo, você não precisa contar um por um. Basta você multiplicar. Aqui você tem 3 maneiras diferentes. Aqui você tem 4 maneiras diferentes. E pode ir contando uma por uma que você vai ver que vai dar 12. Belezão? Mas no caso aqui, eu não fiz contando, fiz multiplicando, fica mais interessante. Beleza? Olha só. Quantos números pares com 4 algarismos distintos podemos formar dispondo desses algarismos aqui? O que você vai fazer? Vai colocar 4 espaços, são 4 algarismos. Você tem que se ligar no seguinte. Poderíamos colocar qualquer um desses 7 nessa primeira casa, certo? Só que você não vai fazer assim. Por quê? A regra é que você comece colocando a posição que tem restrição. E como o número tem que ser par, a restrição é com relação ao algarismo das unidades, que tem que ser par. Então você sempre começa da posição que tem restrição. Esse algarismo das unidades pode ser o 2, o 5 ou o 8. 3. Mas 3 é ímpar, querido. Esse 3 representa o número de possibilidades, não quer dizer o algarismo 3 não. Quer dizer que eu coloquei o 2, o 6 ou o 8. Beleza, um deles foi embora. Qual? Não interessa. Digamos que tenha ido 2. Eu fiquei com os outros 6 algarismos como sendo possibilidades. Por que tem que ir diminuindo? A questão foi bem clara falando que os algarismos são distintos. 6, depois 5, 4. Você multiplica tudo e tem a resposta. Aqui é 30, aqui é 12, 30 vezes 12, 360. Já aqui, o furo é mais embaixo, porque nós temos restrição com relação ao número ser par e também temos restrição com relação ao zero. O zero não pode vir na primeira casa, beleza? A menos que a questão especifique aonde é que vai ser utilizado esse número, e aí você perceba dentro do que a questão especificou se pode ter zero na primeira casa ou não. Por exemplo, documento, CPF, pode ter zero na primeira casa? Pode. Ou, enfim, alguma outra circunstância, se a questão especificar onde você vai utilizar, veja você, dentro do contexto, se pode ter zero na primeira casa ou não. A princípio, de forma vaga, como foi colocado aqui, não pode ter zero à esquerda. Então, o que você vai fazer? Perceba. Você tem aqui os 4 dígitos. Aí vamos fazer como a gente fez antes, né? Esse aqui pode ser 0, 2, 4 ou 8. 4 possibilidades. Só que não dá para fazer tudo assim a uma. Por quê? Se eu digo que aqui tem 4 possibilidades, estou fazendo como se fosse a mesma coisa, terminar com 0 ou com outro algarismo, e não é. Porque se eu coloco 0 aqui, eu não preciso excluir da primeira posição aqui, ó, porque ele já veio nessa posição. Agora, se eu coloco, por exemplo, aqui o 8, eu tenho que dizer que esse cara não pode ser o 0, porque o 0 continua sendo ainda uma possibilidade. Vamos entender melhor. Olha só. Terminando com 0. Esse aqui eu vou dizer que tem uma possibilidade só, porque eu já fixei que vai ser o 0. Beleza, ó, o 0 já foi embora. Eu tenho os outros 5 como disponíveis para as outras posições, sem restrição nenhuma. 5, 4, 3. Agora,
terminando com 2, 4 ou 8. Beleza? Com 2, 4 ou 8, aqui tem 3 possibilidades. Um dos 3 foi embora. Beleza. Fiquei com os outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Bom, vamos lá. Vamos contar só os que eu analisei aqui, né? 1, 2, 3, né? 2, 4 ou 8. Um deles foi embora. Beleza. Digamos que tenha ido 2. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 à minha disposição. Só que o 0 não pode. Então, vou colocar 4. Por quê? Dos outros 5 que me sobraram, o 0 era um dos algarismos. Não podia vir aqui. E aqui eu coloco 4. Ah, mas não é para ir diminuindo? Sim. Só que o 0 voltou a ser uma possibilidade para essa casa daqui. 4 vezes 4, 16. Aqui é 9. 16 vezes 9, 144. Beleza? E aqui eu nem fiz a conta. Aqui vai dar 20. 20 vezes 3, 60. E a resposta é 204. Beleza, queridos? Copiem aí, que eu já vou preencher o quadro e prosseguir com a nossa aula. Belezão, meus queridos. Prosseguindo aqui, vamos ao fatorial. Essa exclamaçãozinha ao lado do número quer dizer fatorial. E quer dizer que você vai pegar esse valor e multiplicar pelos menores do que ele até chegar no 1. Por exemplo, 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem muito bizu aqui não, cara. É fazer a conta mesmo. Aqui no caso, ó, 10 fatorial sobre 8 fatorial. Quando você tiver 2 fatoriais e quiser simplificar, desenvolva o maior. Porque o maior vai diminuindo e aonde ficar igual ao menor você para. Até porque 8 fatorial é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, normal. Eu parei aqui, cortei, 10 vezes 9, 90. Beleza? Não preciso desenvolver tudo não. Algumas observaçõezinhas, só se calcula fatorial de números naturais. E aqui não tem muito que ficar filosofando, não. É mais a gente aceitar mesmo 0 fatorial igual a 1, beleza? Agora, digamos que você tem uma situação dessa aqui. Você não vai pegar esse 3x menos 7 fatorial e desenvolver 3x menos 7, 3x menos 8, 3x menos 9 e ficar multiplicando tudo. Não é assim. Quando tiver uma situação desse tipo aqui, um fatorial só igualado a um número, esse número tem que ser o resultado de alguém fatorial. Quem é 6? É 3 fatorial. Beleza? E aí você iguala 3x menos 7 a 3. 3x é igual a 10, x é igual a 10 terços. Não tem problema o x ficar fracionário, não. O que não pode é o resultado que você vai calcular o fatorial ser fracionário. Beleza? Formação de grupos. Você vai formar um grupo, você tem que identificar se a ordem desses elementos dentro do grupo faz ou não faz diferença. Se a ordem fizer diferença, você joga na fórmula do arranjo. Arranjo de n p a p, isso aqui é uma vírgula, n fatorial sobre n menos p fatorial. Combinação é quando a ordem dos elementos não faz diferença. A ordem dos elementos do grupo, né? No grupo não faz diferença. n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. N é o total de elementos e P é o número de elementos no grupo. O contexto vai determinar para você se a ordem dos elementos dentro do grupo faz ou não faz diferença. Beleza, queridos? Copiem aqui que a gente já vai ver uns exemplos para entender melhor isso aí e massificar. Amiguinhos, voltando aqui. Quantas maneiras posso formar um pódio de 3 lugares tendo 10 competidores? Então notem, A, B, C, D, E até o J são os competidores. Você sabe que A, B e C estão no pódio, mas isso já é a informação completa dentro da questão? Não, né? Você sabendo que A, B e C estão no pódio, você ainda precisaria saber a ordem entre eles. Então não basta só você selecionar os 3, você tem ainda que posicioná-los dentro desse grupo. Ou seja, a ordem fazendo diferença, arranjo de 10, 3 a 3. 10 competidores, 3 é o que vai ficar no grupo, né? 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, que é 7.
vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, que depois viria o 7 fatorial, que corta com o 7 fatorial de baixo, 720. Ah, professor, mas era só colocar 3 espaçozinhos e falar que o primeiro pode ser qualquer um dos 10, o segundo, os 9 que sobraram, e o terceiro, os 8 que sobraram, e multiplicar. Perfeito, cara. As questões de arranjo podem sim ser feitas pelo princípio multiplicativo. Agora, a combinação não. Quando você perceber que é por combinação, é só com a fórmula mesmo, que é o caso aqui, ó. De quantas formas posso colocar 3 alunos para fora de sala, havendo 10 alunos? Então, eu estou dando aula para 10 alunos, fiquei chateado, quero escolher 3 para colocar para fora. A, B e C. Beleza. Não preciso saber qual é a ordem, quem saiu primeiro ou quem saiu depois da sala. Isso não faz diferença. Eu quero saber qual foi o grupo de 3 alunos que eu coloquei para fora. E aqui não tem ordem pré-determinada, combinação de 10, 3 a 3. Aqui é só com a fórmula. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3, que é 7. Eu gosto muito de fazer também de outra forma. Quando eu percebo que é combinação, eu pego só o P fatorial embaixo, ó, 3, 2, 1. E aí, eu como coloquei 3 números embaixo, eu coloco 3 em cima, partindo do 10. 10, 9, 8. Pode ver, é a mesma coisa. O 10 vai cortar com 7, aqui ó, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tá vendo? Então é uma forma mais rápida ali de você aplicar a combinação. Quem me segue no Instagram já tá ligado nesse esqueminha aqui que poupa um pouco de trabalho. Enfim, 120. Beleza? Agora vamos para essa outra aqui. Eu fiz tudo certinho aqui, né? Tá. Sim. Aqui, eu quero formar triângulos escolhendo 3 dos 10 pontos que estão aqui, né? Você quer fazer, dá um pause aí, né? Faça. Eu já vou antecipar então aqui. Isso aqui é por combinação. Só que se você jogar a combinação de 10, 3 a 3, vai te dar tudo quanto é trio possível e imaginável. Inclusive os trios que não servem, que são os trios que estão numa mesma reta. Então, como é que eu faço para tirar os trios que estão numa mesma reta? Eu faço combinação de 4, 3 a 3. Eu falando que estou escolhendo os 3 dentre os 4, no caso vão ser os 4 de cima, eu já estou garantindo que esse meu trio não serve. Por quê? Porque triângulo não pode ter os 3 pontos na mesma reta. E quando você joga 10, 3 a 3, você vai pegar tudo quanto é trio. Beleza? A questão não sabe, a fórmula não sabe que tem pontos numa mesma reta. E aí você tira os trios da reta de baixo, combinação de 6, 3 a 3. Beleza? Eu vou deixar aqui a conta para vocês fazerem, tá? Já vou antecipar aqui, como 10, 3 a 3 a gente fez antes, 120. Já vai. Aqui, 4, 3 a 3 vai dar 4. É só aplicação de fórmula, é só fazer conta. Isso aí você pode dar uma exercitada por conta própria. Não vou fazer aqui não. Já vou antecipar que 6, 3 a 3 dá 20. Isso aqui vai dar 96. Beleza, queridos? Copinha ali, eu vou apagar, mas eu vou manter esse quadro aqui ainda. Eu vou apagar, copiar, tá? Que eu vou fazer essa questão de uma outra forma. Vamos lá. 96, né? Vou fazer isso aqui, isso vai servir para um bisuzinho muito válido, cara, que é quando você tem os conectivos e o conectivo ou. Isso vale também para a probabilidade. Olha só, a gente viu que o triângulo não pode ter os 3 na mesma reta. Então, eu posso pensar que tem 2 na reta de cima e 1. Vamos lá, 2 na reta de baixo, né? R e 1 na reta de cima. Mas tem que ser isso aqui? 2 embaixo e 1 em cima? Não. Pode ser 2 embaixo e 1 em cima ou 2 em cima e 1 embaixo. Queridos, percebam, quando você encontrar o conectivo e, você vai multiplicar. O nome mesmo já diz, olha lá, e multiplicar. E no ou você vai somar. Olha lá, beleza? Notem, se você fizer a combinação de... peguei 2 na reta de baixo, né? 6, 2 a 2, vezes combinação de 4, 1 a 1, mais
combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação de 6, 1 a 1, você vai encontrar o mesmo resultado. Faça a conta aí, eu vou fazer aqui. Mas você vai encontrar o mesmo resultado. Talvez você pense assim, ah, mas não ficou melhor. Queridos, para essa situação aqui, talvez não tenha ficado mesmo. Talvez aquela outra conta seja mais interessante. Mas esse bizuzinho aqui do e multiplica e ou soma é muito válido para as questões de um modo geral. Beleza? Olha aqui, 6, 2 a 2. Você se ligar no esqueminha de antes, ó, 2 vezes 1 embaixo, 6 vezes 5 em cima. 30 sobre 2, 15. Vezes 4. 4 vezes 2, 2 vezes 1. 4 vezes 3, 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 por 2, 6. E 6, 1 a 1 dá 6. Olha aqui, 60, 36, 96. Beleza, queridos? Vamos agora para a permutação, fechando aqui o nosso conteúdo. Pois bem, senhores, vamos lá? Finalizando aqui o nosso conteúdo. O que é a permutação? É um arranjo com n igual a π. Ou seja, o número total de elementos é igual ao número de elementos que você vai colocar no grupo. Quais são as duas situações mais clássicas de permutação? É quando você tem formação de fila, digamos que você tenha 10 pessoas numa fila. De quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas na fila? Notem que eu não estou selecionando, eu estou mantendo as mesmas 10 pessoas, só estou mudando a ordem. Ou seja, a ordem faz diferença, só que você tem o total de elementos como sendo o mesmo número de elementos que você coloca no grupo. Fila é uma das situações mais clássicas e a outra que também é bem clássica é formação de anagramas, que é uma palavra com as mesmas letras dessa palavra que a questão te fornece. Não precisa que essa nova palavra exista, beleza? Só precisa que seja formada com as letras daquela original. Bom, permutação simples n fatorial. Por quê? Porque como é um arranjo, você pode fazer pelo princípio multiplicativo. E sendo simples, fica o número de elementos fatorial, beleza? E permutação com repetição é o caso dessa situação aqui, ó, que é quando você vai formar anagramas e algumas letras se repetem. Você pega o total de letras fatorial, olha aqui, ó, 7, né? 7 fatorial. E esses A, B e C aqui embaixo, reticências, indicam o número de repetições de cada uma dessas letras. As letras que não se repetem, que ocorrem uma vez só, você não vai colocar 1 fatorial, porque 1 fatorial é 1 mesmo. Então coloque só as repetições. A letra A ocorre 3 vezes, 3 fatorial. A letra S ocorre 2 vezes, 2 fatorial. E ponto. Depois só correr para o abraço. 7, 6, 5, 4, 3 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial é 2. Cortou, cortou. 2 com 4 fica 2. Aqui vai dar 42 vezes 10, 420. Belezão? Vamos aqui. Anagramas da palavra livro. Livro não tem letras se repetindo, então vamos lá. Quando houver restrições, como é o caso aqui, você faça pelo princípio multiplicativo mesmo. Falei que tem que iniciar com vogal. Então só tem 2 possibilidades para a primeira. E terminar com consoante. 3 possibilidades. Se eu quisesse iniciar e terminar com vogal, ficaria 2 e aqui 1. Porque uma vogal eu já teria colocado aqui. Então eu teria que diminuir as possibilidades, beleza? Bom, e as outras 3 podem ser quaisquer 3 que tenham sobrado. 3, 2, 1. Beleza? Aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Ali 6 também, 36. Agora, olhem só, muito comum isso aqui ocorrer. Você querer que elementos fiquem juntos. Por exemplo, vai formar fila, mas quer que o marido e a mulher fiquem juntos. É a mesma coisa. Aqui eu quero as vogais juntas e estas em ordem alfabética. Então, I e O é uma coisa só. L, V, R. Queridos, o que eu vou fazer? Quando elementos tiverem que ficar juntos, você considera uma coisa só. Então, você vai fazer permutação de 4 elementos. 4 fatorial, que dá 24. Agora notem que eu quero as vogais juntas e em qualquer ordem. Eu falei que aqui as vogais tinham que ficar em ordem alfabética, então teria que ser I e O. O que eu vou fazer?
eu pego esse mesmo 24 que eu achei aqui antes e multiplico por 2 fatorial. Por quê? Porque eu chamar isso aqui de uma coisa só, já garanti que o grupo vai ficar junto, que essas vogais vão ficar juntas. Mas por que eu multipliquei pelo 2 fatorial? Que pode ser I-O ou pode ser O-I, beleza? No caso vai ficar só vezes 2, mas teoricamente é 2 fatorial, porque se fossem 3 aqui, 3 elementos, teria que multiplicar pela permutação dos 3 no grupo, né? 3 fatorial, certo? 24 vezes 2, 48 é a resposta. Beleza, meus queridos? Então, não deixe de você não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, né? E também me seguir nas redes sociais, no Face e lá no Insta. Forte abraço e até mais.